A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Raízes, o podcast que conta a história de quem faz parte da história de Macaé. Eu sou o Bruno Horta, o nome já deve ter aparecido aqui no rodapé, e quero convidar vocês também para seguirem a Câmara Municipal, a TV Câmara, nas redes sociais, sempre no mesmo arroba. Mas o que é arroba? Arroba é aquele azinho envolvido, daqui a pouco o João Luiz me explica, aquele arroba enroladinho, que depois dele se escreve Câmara de Macaé. @ Câmara de Macaé no X, no Instagram, no Facebook e principalmente no YouTube, aqui no nosso canal, onde você encontra também as transmissões ao vivo da TV Câmara, todas as terças e quartas-feiras, fora o recesso, é claro, às 10 horas da manhã. Se acompanha ao vivo as transmissões do que acontece de mais importante na política da nossa cidade. Quem está bem informado toma as melhores decisões e isso é super importante. E eu tomei uma boa decisão hoje. João Luiz, professor, beleza? Beleza, obrigado pelo convite, Bruno. Estou muito feliz de estar aqui. Fico muito agradecido pelo convite também. Te devendo desde o ano passado. Sim, verdade. Mas faz parte. Mas a primeira pergunta é a mais importante aqui, João. Pois sim. Quem é João Luiz? E a mais difícil, né? Uhum. Eu considero uma das perguntas mais filosófica também. A mais filosófica. É justamente por isso. É uma pergunta que tem muitas respostas, né? Mas eu vou responder a partir daquilo que eu já penso há muito tempo. Eu comecei a aprender a me ver como uma espécie de encruzilhada de interesses. Boa. Eu sei muito mais o que eu não sou, o que eu não quero, do que aquilo que eu sou, estou prestes a ser amanhã, no mês que vem. Eu me vejo como uma pessoa, e eu não estou dizendo que eu sou volúvel, eu estou dizendo que eu sou um ser em transformação constante. Quando a gente trabalha com conhecimento, quando a gente adota algumas ideias do ceticismo, a gente aprende a estar aberto ao que a gente vai vir a ser, ou o que a gente pode vir a ser. E eu me vejo desse modo, como uma encruzilhada de interesses. Eu tenho muitos interesses, assim. Dizer que eu tenho 2 ou 3 hobbies é exagerar para baixo bastante. Gosto bastante de muita coisa, principalmente de história, música, que é um hobby que eu adoro, línguas. E por isso que eu gosto de me ver como um ponto de encontro entre esses interesses, assim. E essas coisas me ajudam a alcançar uma identidade melhor a cada dia. Pelo menos eu gosto de ver. É uma visão muito romântica, muito enviesada sobre eu mesmo, mas é a que eu posso dar agora. É você que me colocou numa encruzilhada agora na entrevista. Porque como eu falei para você aqui no início, João, a primeira pergunta a gente faz o caminho. Sim. Se você fala que é professor, sim, eu vou seguir no caminho que você é professor. Sim. Eu sigo nesse caminho. Se você fala que é músico, que você é músico, sim, eu sigo pelo caminho. Se você fala que é escritor, que você já trouxe um livro para a gente ver, eu ia seguir nesse caminho. Mas eu vou seguir então no que eu mais gosto também, que é a história. Sim. Você é macaense? Não, você... Sou daqui. Você Sou nascido aqui. Né, não? Não, eu nasci aqui, eu fui criado em Macabu nos primeiros anos, até entre 89 e 2000 mesmo, redondo. Uhum. Mas eu sou nascido aqui. Eu nasci na maternidade Santa Mônica, que depois se tornou Cardio Clean, se não me engano, e hoje eu não sei exatamente o que é. Eu não sei nem mais onde fica. Também não faço ideia, mas eu sei das informações que eu tenho da minha certidão de nascimento, 19 de dezembro, às 2h35 da tarde. Signo dia? Sagitário, 3º decanado. Eu não acredito em signo. Não acredito também nada disso. Tudo bem. Isso, mas Brasil, ser católico não praticante com esse signo é o básico. Depois você desconstrói. Quando perguntam para mim, eu pergunto meu signo, falo, eu sou formiga. Peraí, mas formiga não existe. Eu falei, nenhum deles existe. Deve ter no horóscopo chinês, com certeza. Provavelmente formiga cobra. Eu vou procurar um outro animal. Sei lá, guaxininho, alguma coisa. Mas, João, então, como aqui o programa é Raízes, a gente fala um pouco de Macaé, depois a gente vai sair para o mundo. Sim. Você já saiu para o mundo também? Sim. E eu quero saber um pouco disso. Qual era a sua imagem de Macaé ali? Adolescente, pré-adolescente, como é que você enxergava Macaé?
Eu não tinha uma visão assim particular, nem negativa, nem positiva. Assim, Macaé, quando eu vim morar em Macaé, anos 2000, a minha memória afetiva de Macaé é de uma cidade, por incrível que pareça, muito diferente da de hoje. Eu não vou ficar naquele clichê, muito diferente, mas a mesma, não. Passava trem, né? Não sei quem tem essa memória de Macaé, mas o trem transitava, então eventualmente você estava passando ali pelo trevo ali em frente ao McDonald's, você via o trem, você parava para o trem passar. Isso é uma coisa da minha memória afetiva de Macaé que eu vejo que é muito positiva. E crescendo, estudei no IFE, a minha visão de Macaé era como uma cidade grande, para ser sincero. Eu vinha de Macabu, então Macabu, né, continua sendo uma cidade ainda bem pequena e também com estilo de cidade pequena, apesar, né, da imposição muitas vezes de fora, de um crescimento, progresso. E eu via, né, Macaé como uma cidade maior, né? Eu vim para cá porque meu pai trabalhava em Petrobras, queria que eu tivesse mais oportunidades, né, educacionais, queria que eu tivesse já uma abertura de perspectivas. Então, acho que uma das visões assim que eu mais tinha, né, com mais frequência era de que Macaé era uma cidade maior, tinha mais coisas para fazer. Era uma cidade mais complicada, mais complexa, né? Eu tive que aprender a andar de ônibus muito cedo. Isso é um desafio, né? Sim. Andar de ônibus. Para mim, que vim em questão de Macabu, que você conseguia cruzar a cidade toda em meia hora, no máximo, andando, né? Pelo menos a parte mais urbanizada, os bairros mais distantes, não, né? Não era tão simples, mas, assim, para mim foi uma série de desafios. Então, assim, eu não tinha uma visão sobre Macaé, assim, muito clara, nítida. Depois eu fui formar isso... Depois que eu saí de Macaé, que eu comecei a ter um pouco mais de uma visão sobre a cidade, por incrível que pareça. Assim. Até porque a gente tem mais coisas para se comparar, né? Mais situações para se comparar, mais vivência, mais experiência. Sim, com certeza. Depois de eu ter conhecido mais lugares, então você consegue... Nem que seja um viés comparativo, né? Eu fui morar em 2010, eu fui fazer faculdade em Niterói, e aí... As comparações eram um pouco mais nítidas. Niterói é uma cidade completamente diferente também. Eu gosto de Niterói, eu acho uma boa cidade. Adoro, sou apaixonado por Niterói também. Você falou do IFE. O que você fez no IFE? Qual foi Eu entrei no escolha? IFE, acho que foi em 2005, 2006, eu acho. E eu entrei um pouquinho assim, pressionado pelos meus pais. Eu não tinha muita ideia ainda do que queria fazer, embora gostasse já de história. Já tinha uma vocaçãozinha ali despontando, ou pelo menos uma vontade. Mas, assim, meu pai sempre me lembrava do que a gente veio fazer em Macaé, que é melhorar de vida e ter oportunidades educacionais. E ele falou, vamos entrar no IFE. Eu falei, tá, não sei o que eu quero, vou entrar. E aí eu entrei e escolhi instrumentação na época, que depois virou... É a sua cara. Completamente. Escolhi instrumentação, que hoje em dia, assim, grosso modo, é o curso de automação. Né? Então eu fiz a formação toda, até gostava, assim, não era uma coisa que eu desgostava, né? Não é porque eu sou de humanas que eu olho para exatas de cima ou de baixo também, né? Eu gostava bastante, assim, algumas coisas, aprendi as linguagens de programação que hoje acho que nem são usadas mais, definitivamente. Será que existe COBOL ainda? Será que existe essas coisas? Não. Fiz e no final, assim, me ajudou a perceber que eu gostava, mas não era bem aquilo. Então, no final, 2008 para 2009, eu saí de lá sabendo que eu queria fazer história. Não vou seguir uma linearidade aqui, vou dar uns saltos, eu acho importante também. Sem problema. Porque não vai ficar... Aí depois você fez o quê? Cara... Você falou para mim humanas. Eu sou de humanas, eu gosto de humanas. Tem gente que ainda não sabe diferenciar humanas, exatas, biológicas. Sim. Como é que é isso? Como é que a gente divide esse campo do saber hoje em dia? Hoje, de um ponto de vista... você vai ter a divisão que se opera nas universidades. Isso é uma avaliação minha, né? Eu não sou nenhum especialista em como que está, né? A rede de... Como que se organizam hoje os cursos, mas... Na época em que eu passei pela universidade, estava já rolando uma certa reorganização, que não chegou a mexer nisso. O que você tem é áreas onde o interesse da investigação, do conhecimento científico é no comportamento humano. Então, você vai ter ali o comportamento humano no tempo, né? Vamos usar aquela definição bem básica do Mark Bloch, né? História estuda os homens no tempo. Essa é a história. Você tem o comportamento humano enquanto ser cultural, aí a gente está falando de antropologia, né? De um grossíssimo modo. Já começam né? as divisões. Sim, grossíssimo modo. A gente está ficando muito acadêmico. Bastante. Isso infelizmente não sai de mim.
é parte importante da minha identidade que eu gosto muito. E sociologia, quando você fala, né, das organizações e formas de dividir o poder e organizar as sociedades, né, grossíssimo modo também, não sou nenhum especialista em sociologia. Então, né, a formação ali dos estratos sociais, a organização, as diferentes organizações de sociedades no mundo. Você tem, aí depende da faculdade, você vai ter lugares em que antropologia e sociologia são cursos diferentes, você vai ter outros lugares, como no caso da UF, por onde eu passei, né, o curso de antropologia estava separando. Você vai ter filosofia, e aí explicar o que é filosofia. Não é um curso só que vai fazer Não isso. é um curso só que vai fazer, mas assim, importantíssimo também, né, porque lida com basicamente todas as disciplinas que existem hoje em humanas e exatas têm alguma relação e muitas vezes assim num registro quase embrionário com a filosofia. Até a matemática. A gente está no campo das ideias. Né? Exatamente. Então até a matemática, né? Você vai encontrar relações da filosofia com tudo. Com tudo, né? Então a filosofia é um curso que meio que dispensa apresentações, em parte porque é muito difícil de apresentar, né? Teria que ser um filósofo aqui falando. Tem ciência política, dependendo de onde você opera, mas as ciências humanas elas se dedicam ao ser humano de forma mais holística e integral. Comportamento, organização social. Você pode passar, inclusive, pelo ser humano como espécie biológica. Você tem antropologia física, então os antropólogos físicos vão ver o ser humano como uma espécie animal. Né? Aqueles sujeitos que estão lá estudando, né, o Homo sapiens arcaico, o Australopithecus, são paleontólogos e são biólogos evolutivos, são biólogos, mas também são antropólogos. Né? Então, a área de humanas não lida apenas com o ser humano vivo ou a história dele na face da Terra. Lida também com o ser humano como espécie biológica, assim, cobre história, pré-história, tudo isso também. Isso é só ciências humanas. Isso é só ciências humanas. E o campo do saber é muito mais vasto do que isso. Ciências exatas eu nem ouso, assim, Mas arriscar. por que a história em si te fisgou, te pegou? Eu diria que é porque, assim, história para mim sempre foi uma coisa fascinante, né? O conhecimento né? Aquilo que eu achava que era o conhecimento do passado humano, né? Depois a gente percebe que não é do passado humano, é do ser humano no tempo, né? O passado, né? O Marc Bloch, para quem não sabe, Marc Bloch é um historiador francês do século XX que criou uma nova escola histórica chamada Escola dos Annales. Ele havia criado a ideia de você abordar a história a partir de problemas, né? E esses problemas são sempre a atualidade que levanta, né? E o Marc Bloch diz que você não estuda o passado, você estuda o ser humano no tempo, né? O passado em si, ele não é passível de estudo científico, você estuda o que o ser humano fez no seu passado. Eu não sabia disso, eu achava que era o estudo do passado, é uma visão, né, de senso comum, né? A história estuda o passado, tinha um pouco aquela visão um pouco engessada que muitas vezes a escola, um pouco sem querer, um pouco querendo, ajuda também a perpetuar, mas a gente também herda um pouco isso, né, da nossa família, né, do senso comum que está ao redor. E mesmo isso já nesse nível assim um pouquinho mais tacanho, isso me fascinava, porque eu gostava de saber o que o ser humano havia feito. Óbvio que eu acho que tem certas situações do passado humano, tem certos acontecimentos que eles são fascinantes por si mesmos, né? Conhecer a história dos gregos, dos romanos, conhecer a história do Egito, né? Você vê um monumento, né? Ver uma pirâmide, você se perguntar, ok, como é que isso brotou aqui, né? Como é que foi possível construir um monumento de dimensões quase perfeitas para a época de 150 metros de altura, utilizando milhões de blocos com toneladas cada um. Tem que explicar isso. Eu sempre tive um fascínio muito grande por esse lado e também tenho um fascínio grande por outras áreas também. Né? Não é à toa que eu estou em História das Ciências, né? Que meu doutorado e meu mestrado são História das Ciências, porque a ciência também tem a sua história. Já que você mencionou, eu ia falar de outra coisa, vamos nessa. Pode ser. Você professor formado, Sim. licenciado, Sim. mestre? Doutor. Doutorando ou doutor já? Doutor já. Você já é doutor? Cara? Sim. Parabéns, cara. Obrigado. Maravilhoso, não sabia. Doutor, concluí em 2022, no finalzinho. Eu lembro de você ralando no doutorado, Sim. mas não sabia que tinha terminado. Sim, acabou. E explica como é que funciona esse nível superior. A partir do nível superior, como é que é essa escala? O que a pessoa faz? Assim, no curso de História, e depende muito do curso, tá? Não são todos os cursos em que
a perspectiva de carreira empurra você para terminar a graduação e ir para o mestrado ou doutorado. Mas em ciências humanas isso é um pouco mais, assim, um passo importante de carreira, porque abre mais horizontes, aumenta sua competitividade. Por quê? Porque, assim, a graduação reflete muito o estado da prática científica hoje. O que acontece? A ciência hoje, ela é um campo onde é muito difícil que um único ser humano, sozinho, consiga dominar todo o conhecimento de uma única área. Isso é muito difícil, né? Então, assim, vamos comparar mais ou menos. Hoje é muito difícil você ter uma pessoa, por mais inteligente que ela seja, ela pode ter o QI que você imaginar, né, para ficar na linguagem leiga. É muito difícil uma pessoa dominar a quantidade de conhecimento que é disponível hoje. Eu não estou falando nem informação bruta, né? A informação bruta é impossível. A informação bruta já é impossível. Para você ter uma ideia, assim, a informação bruta que nós temos sobre astronomia, ela não cabe num cérebro humano. Porque, assim, a gente está falando de informações de temperatura, pressão, condições atmosféricas de uma quantidade incalculável de planetas, de informações de distância, taxa de afastamento, informações assim. Então, dados brutos a gente já produz mais do que é possível, a gente já produz uma quantidade desafiadora para armazenar em equipamentos eletrônicos. Na cabeça de um ser humano já é impossível. Agora, conhecimento, tradições interpretativas, escolas interpretativas, informações, cálculo, tudo de qualquer área científica hoje é virtualmente impossível para o ser humano dominar. A gente traz isso às vezes para a gente, né? Sim. A quantidade de livros que você tem em casa e que eu tenho em casa, eu jamais lerei todos. Eu não tenho tempo de vida útil para ler os livros que eu tenho. Então, isso impõe a ciência há muito tempo, né? Vamos dizer assim, que de uns 200 anos para cá, né? A prática científica em todos os campos, ela já chegou num grau assim, de complexidade em que uma graduação numa área, ela não necessariamente habilita você a falar de tudo. Sim. Então, vou usar como exemplo a graduação em História, né? Na graduação em História que eu fiz os 5 anos regulares, onde você aprende um pouquinho de tudo em História. Você aprende sobre as correntes interpretativas, né? Você aprende sobre as escolas históricas, tanto as que hoje não são mais consensuais, barras que não são mais, né? Basicamente não têm seguidores, hoje até estão mais na moda. Você aprende um pouquinho sobre cada período, mas assim, nenhum historiador, ok? Vou até olhar para a câmera para sublinhar isso. Nenhum historiador sabe o que aconteceu a cada hora, ou a cada ano, nem a cada 5 anos, nem a cada década, de cada século, de cada época. Mas querem que a gente saiba. Infelizmente, assim, quando aquele aluno um pouquinho desaforado quer testar o seu conhecimento... Eles são ótimos, eu gosto. Eu encaro como desafio, eu não vejo como uma coisa negativa, não. Mas geralmente a pergunta é para tentar achar um ponto fraco. E vai achar, inevitavelmente. Eu sei que a entrevista é sua, mas eu vou contar um caso meu. Estava dando aula no colégio aqui perto e o assunto era Segunda Guerra Mundial, gabinete de Hitler e tal. Aí o aluno perguntou, professor, você sabe qual eram os ministros de Hitler? Eu falei, pô, não sei. Sim. Aí eu sei. Pô, beleza, vem pra cá, chamei a criaturinha, botei lá na frente, ela deu aquela parte da aula, deixei pra ela dar. Porque era o ponto de interesse dela, ela focou naquilo. Eu não poderia de forma nenhuma menosprezar aquele conhecimento dele. Então, eu não sabia. E eu sou o professor, ele é o aluno. Sim. Mas ele eventualmente vai ter acesso a um conhecimento que eu não tive. Exatamente. Isso é muito natural que aconteça. É natural. E aí, assim, seguindo a linha, né, seguindo a linha da pergunta, a pessoa que vai saber responder isso é justamente aquela pessoa que fez toda a faculdade de História, né? Não necessariamente. Obviamente que você tem um leigo interessado, uma pessoa que tem um certo domínio da literatura porque gosta mesmo. Mas você estudou aquilo, você pode até se especializar em História Contemporânea, que é lá o recorte de tempo aonde se encaixa a Alemanha nazista. Mas você provavelmente só vai saber de cor quem era cada ministro, o que cada um deles fazia, como funcionava a dinâmica ministerial, óbvio que não é a mesma do Brasil de 2025, 26, né? Já estamos em 26. Já estamos em 26, estou demorando um pouquinho para mudar o calendário. Você só vai saber isso se você tiver uma investigação especializada nisso. Então, ou se a pessoa se especializar no Terceiro Reich. No Terceiro Reich. E ainda assim, se pegar o cara num dia bom, né? Com a cabeça no lugar. Sim.
E isso não é só com história, né? A natureza hoje da investigação científica é que ela é altamente especializada. E com a especialização vem, né, um efeito que muito se discute, alguns dizem que é negativo, que tem um certo impacto negativo, que é o fechamento da perspectiva. Você forma cada vez, em todas as áreas, né, pessoas altamente especializadas com conhecimento altamente sofisticado sobre menos coisas. Né? Você já deve ter notado isso. Então, assim, vou dar um exemplo. Na faculdade, você não vai estudar, qualquer que seja, a não ser que você esteja falando sobre uma faculdade aqui em Macaé, obviamente, e você encontrar um professor exposto, você não vai estudar história regional numa faculdade. Você não vai para uma faculdade em Niterói estudar toda a história do Rio de Janeiro. Não. Isso é muito difícil. Você vai estudar coisas bastante gerais que vão ajudar você a se aproximar do tema se você tiver interesse em pesquisar. Né? Que vai ajudar você a abordar, você vai aprender técnicas de pesquisa, bem poucas. Então, durante a graduação, você vai adquirir, pelo menos a visão que eu tenho, uma tintura, né? Vamos dizer assim, um verniz de conhecimento histórico, que é fundamental. Sem aquilo ali, você não passa adiante para nenhum outro grau, mas que, assim, não importa, você nunca vai saber tudo que você quer. E até onde eu né? entendo, o mestrado e o doutorado, ele vai te dar esse foco. Sim, o mestrado, aí vamos lá, a graduação ele te dá isso. A graduação, né, como etapa para licenciar você, se você fizer a graduação junto com uma licenciatura, para tornar você um professor, né? E o que você realmente precisa como professor não é saber o nome dos 11 ministros de Hitler, é saber a dinâmica, né, geral do Terceiro Reich, qual era, né, mais ou menos qual a dinâmica que se estabelece durante a guerra entre, né, aqueles ministros, a sociedade, e a que medida aquilo foi responsável ou não, né, pelo rumo mais geral da sociedade. Ok. Uma vez que você queira fazer o mestrado, no mestrado o que se espera hoje, pelo menos em história, é que você conheça, que você domine o ferramental de pesquisa. Então, no mestrado não se espera ainda que você seja capaz de produzir conhecimento novo, né, que você faça investigação e descubra por si mesmo novas interpretações, novas formas de organizar o material, novas classificações historiográficas para aquilo que se espera que você demonstre. Para aquelas pessoas que vão te avaliar, que você domina a escrita, que você consegue escrever na norma culta, que você domine o jargão, né, os termos, né, científicos usados dentro da história, para, grosso modo, explicar grosso modo, e que você consiga pegar um tema histórico, avaliá-lo, analisá-lo a fundo e dissertar, né? Então pense na dissertação de mestrado como literalmente uma dissertação onde você está defendendo um certo ponto de vista interpretativo e demonstrando que você conhece aquele material, conhece os autores e você é capaz de trabalhar com eles. E aí depois vem o doutorado. E aí o doutorado, e aí a maioria dos programas de pós-graduação em História, pelo menos aqui no Rio, aí já se espera que você seja capaz de produzir uma nova interpretação, de produzir um novo conhecimento sobre aquilo. E foi isso que você fez? Foi isso que eu tentei fazer. Sempre uma tentativa, né? Assim, eu não... Mais uma vez, essa compartimentalização, esse aumento de especialidade, significa que você está produzindo conhecimento novo sobre coisas pequenas, né? Vamos colocar em miúdos. Esqueça um pouquinho para a ciência de hoje, esqueça um pouco a figura de Einstein, de Newton. Esse tipo de descobrimento, de inovação profunda, revolucionária, ela é muito difícil. Que marca a época, como foi a relatividade geral de Einstein, como foi a gravitação universal de Newton, hoje elas são muito difíceis. Né? Na época de Newton ou de Einstein, na época de Einstein era um bocado mais difícil, você tinha... Né? Na época de Newton você já tinha algumas centenas, talvez milhares de cabeças trabalhando nos mesmos problemas. Tanto que Isaac Newton vai desenvolver o cálculo integral no mesmo tempo que um outro filósofo alemão chamado Wilhelm Leibniz. Então você já tem uma competição ali por explicar a realidade e explicar o funcionamento físico. Hoje em dia, com centenas de milhares de pessoas no mundo, você nunca está lidando com um problema sozinho, um problema de pesquisa, né? Então você está produzindo conhecimento novo ou você está produzindo interpretações novas sobre um mesmo fato histórico, mas você está dialogando o tempo todo com outras pessoas que têm o mesmo interesse, né? Então é muito difícil produzir conhecimento novo. É o que se espera da gente, pelo menos o esforço, né? Então o doutorado, eu acho que ele funciona um pouco para tentar ajudar você a operar intelectualmente sozinho. E você
É o que eu tentei fazer. Você não tentou, você fez, pelo menos você materializou o seu trabalho, que é o livro que você trouxe. Vende seu peixe, mostra. Primeiro tema. O tema do meu livro, a minha formação foi uma formação de mestrado e doutorado em História das Ciências. Foi uma formação feita pela Fiocruz, né? Na época nem eu sabia que a Fiocruz oferecia, né? Eu achava que a Fiocruz é uma instituição de biológicas, de epidemiologia, mas, né, a Fiocruz ela tem também um trabalho de divulgação científica e um trabalho de formação em ciências humanas, história da saúde, história das ciências. Então eu fiz a minha formação, né, de pós-graduação lá. E o resultado do meu doutorado foi uma investigação sobre a medicina francesa no século XVIII, que parece uma coisa distante, mas eu não endereço diretamente isso na tese, mas não é tão distante da gente, né? Os problemas que a gente enfrentou durante a pandemia, saúde pública, estão todos ali também. Imagina. Vacinas, estão todos ali também. Epidemiologia, estão todos ali. Chegou ali na peste negra, passou por ali? Não, bem depois. A peste negra no século XIV, século XVIII, você está já, na verdade, caminhando para, no século XVIII, a última grande epidemia de peste no continente europeu. Marselha, em 1722. Foi a última grande? Foi a última epidemia de importância. Acontece em Marselha, em 1722, cidade no sul da França, ali na costa do Mediterrâneo. E depois disso, você não teve mais nenhuma grande epidemia de peste, com uma mortandade razoável. Do continente europeu, nem na Inglaterra. E o seu recorte? O meu recorte é meio do século XVIII, 1750, mais ou menos a 1815. E esse trabalho aqui chama Observador. Vamos ver se eu consigo mostrar. Não sei mostrar. Eu vou conseguir repetir. Consegue aí, Filipão, pegar? Vamos ver se a gente pega. Enquadrou, ele tá dando joinha ali que enquadrou. Enquadrou, beleza. Tem, inclusive, aqui uma contracapa. Sim, sim. Obra indispensável para a compreensão da história da ciência no conceito do iluminismo. Isso. Esse livro não apenas enriquece o entendimento sobre diversas correntes do pensamento médico europeu no século XVIII, mas também apresenta uma análise histórica rigorosa e esclarecedora de categorias científicas fundamentais ao pensamento científico ilustrado, como observação e experimentação, por aí vai. Exatamente. A capa linda, é né? linda. Eu que escolhi. É muito também bloco. É muito por aí. Bloco? Como assim? Pô, análise. Eu acho que a galera sim. por ali lançava capas assim, parecidas. Sim. Porque tem que ter uma iconografia também. Sim. E você pensou na parte... Pensei, eu escolhi essa capa, o nome que capa é essa, né? Então, isso aqui é uma gravura também do século XVIII e o nome da gravura é O Médico Observador. Então, como o nome da tese era O Observador, e a tese é basicamente um estudo de trajetória científica. Mal explicando, é uma biografia. Mas, assim, biografia não é um gênero historiográfico assim, muito comum hoje. E o objetivo não é. O estudo que eu faço é o estudo da trajetória científica de um médico, é um cara chamado Jean-Joseph Menuret, nasceu em 1739, no sul da França. E o que eu vejo de interesse? Né? A gente está falando de um único médico, né, um quadro do século XVIII de centenas de médicos, e por que eu acho ele interessante? Primeiro, ele nasce em 1739 e morre em 1815, então ele morre com 75 anos. Entre 1739 e 1815, ele passa pelo antigo regime, né, a monarquia francesa, aquela coisa toda de reis, né, poder absoluto, né, para ficar na história de ensino fundamental médio. Ele pega a Revolução Francesa e pega o Império Napoleônico. Então, ele duas grandes realidades. Sim. E o que me chama a atenção é que ele passa por tudo isso conseguindo manter uma carreira de sucesso. Ele não chega a ser uma pessoa excepcionalmente famosa, mas ele era um notável, inclusive, né, o notável tinha uma certa fama nacional e muito próximo do poder. Tanto da monarquia, durante a monarquia, quanto da República. Na Revolução Francesa, ele consegue fazer chegar à Assembleia Nacional, né, aos deputados da Assembleia Nacional, proposta de reforma médica. E durante a Revolução Francesa, ele se lasca um pouquinho, porque ele... Pelo menos não perdeu a cabeça. Ele não chega a perder, ele chega perto. É mesmo? Ele chega perto. Ele tem um momento ali em que ele era muito ligado à monarquia. Ele tinha um cargo em Versalhes, né, no Palácio de Versalhes. Ele chegou a trabalhar para a família real. Ele era médico do Conde de Artois, que era irmão do rei. Então ele tem uma ligação com a família real que durante a Revolução fica um pouco inconveniente. Imagino. Então, como muitas pessoas na época, ele tenta se associar a alguma coisa que pareça ser patriótica demais para ser questionado. O que ele faz? Ele vai para o exército francês.
Ele vira médico do general de Murier, que era um dos generais ali que conseguia proteger a República Francesa contra as invasões. Só que o general de Murier, em 1792, ele tenta um golpe, ele tenta derrubar a República Francesa. Nossa. E o Meunier, associado a ele, acaba tendo que se exilar. Fica no exílio em Hamburgo por muitos anos e volta já sob Napoleão, quando rolou uma anistia àqueles que haviam fugido da França, né? No primeiros meses da Revolução Francesa, a nobreza, boa parte da nobreza foge, né, da França. Ou foge ou morre. Ou foge ou morre, né? Ou se converte, né? Você teve alguns nobres importantes que se converteram, abraçaram a Revolução mesmo, entregaram, né? Não é a maioria, mas alguns notáveis. E o que acontece é que com Napoleão você instaura uma espécie de conciliação entre aqueles elementos da Revolução, né, que eram os conservadores e os novos, as pessoas que haviam feito, pelo menos que haviam feito uma parte da Revolução mais moderada, né, que a gente chamaria de girondinos. Né? E aí ele volta para a França. E aí quando ele volta para a França, ele está numa cidade que é Paris pós-Revolução, sob o Império, com outros problemas, com outras questões, e aí ele passa os últimos anos da vida dele, né, como um jornalista, um médico e jornalista. Ele tem uma atividade na imprensa. Então ele é um sujeito, qual é o interesse? Ele escreveu sobre tudo. Ele vai escrever sobre reforma médica, epidemias, como erradicar a varíola, como melhorar o ensino de medicina. Ele vai escrever sobre, durante a Revolução, né, a manufaturas de sal e tabaco. Ele é um médico que ele está sempre um pouco na vanguarda dos debates. Então, por que esse estudo é interessante? Quando você fala da ciência, da história da ciência, existem algumas perspectivas de você tentar entender como a ciência era vivida no cotidiano. Não é a teoria. Não é quem descobriu o quê, não é... né, a própria ideia de descoberta científica um pouco na história da ciência ela já é um pouco questionada, né? Muitas coisas na história da ciência não são descobertas, eles são criados, né? Sim. Então, quando você estuda a trajetória científica, você vê como a prática científica é vivida no cotidiano, de uma forma mais concreta, né? Então, quando a gente fala de um médico, eu tô preocupado com as teorias médicas do tempo dele, que eram muito diferentes, né? A gente está falando de uma época em que não existia nem especialidade médica. Não existia oncologia, gastroenterologia, psiquiatria, não tinha nada disso. Era só o médico. Era médico. Para tudo. Né? E o médico era diferente do cirurgião. O médico era aquele que praticava o que a gente hoje chamaria, né, grosso modo, de medicina interna. Então, doenças, a pessoa adoeceu. Aquilo que exigia contato com o corpo do doente para intervenção com queimadura, corte, isso era o terreno do cirurgião. Então, o médico ele era uma profissão entre outras profissões de saúde que viviam em disputa. Então, assim, uma das coisas que a Revolução Francesa vai operar e que o Meunier participa é a fusão da medicina com a cirurgia. Então, isso acontece na França. De forma pioneira. Eu acho que... Agora eu não vou lembrar de cabeça, porque assim, é muito difícil dizer sobre... É muito difícil falar de pioneirismo em história, porque sempre vai alguém dizer não, mas tem um caboclo lá na Mesopotâmia que ele já fazia isso. Como diz o historiador, nada muda mais do que o passado. Né? Exatamente, né? Então, eu não saberia dizer se de forma pioneira, mas assim, eu sei, por exemplo, que na França é o lugar onde surge a primeira especialidade médica por excelência, que é a psiquiatria. A França era um país à frente da Europa. Seguramente a gente costuma ignorar o Oriente. Né? A gente costuma ignorar Infelizmente. Tanto o Oriente quanto o interno. A gente costuma ignorar bastante. Mas a França era a sociedade das luzes. Pensamento de vanguarda, de arte, de literatura. Era francês e russo. De repente, na literatura. De repente, eu sou fã de literatura russa, pode ser isso. Não, também gosto do Dostoiévski, principalmente. Li bastante. E a França, ela era a protagonista desse... Não sozinha. Hoje, por exemplo, a gente sabe que muito do que se passou na França no final do século XVIII, o surgimento da psiquiatria, o aparecimento daquele hospício que a gente conheceu por muitos anos, né, que hoje está em desconstrução com a reforma manicomial, se dá... algumas demarches importantes são na França, mas a gente sabe hoje que, por exemplo, na Inglaterra, já um pouquinho, algumas décadas antes, no final do século XVIII, antes de aparecer um Pinel, né, antes de aparecerem os primeiros psiquiatras e tal, os alienistas, né, que a gente diria, você já tinha algumas instituições mentais precursoras na Inglaterra, por exemplo. Né? Então, assim, se você quiser achar alguém que está
próximo do que a gente poderia dizer de uma vanguarda em medicina, em ciência, ainda dá para dizer que a Inglaterra é isso. Foram né? rivais também, os dois países foram rivais. Sim, muito tinha um nacionalismo científico profundo, né? Você tem Newton na Inglaterra e as ideias de Newton demoram muito a ser aceitas na França, porque você tinha uma competição absurda. E o que essa tese investiga é como que se dá a prática científica através da vida de um indivíduo. Você usa a vida daquele indivíduo, um personagem para conduzir meio que um personagem que você tem que ter, óbvio, informações suficientes, né? Você sabe, tem personagem que a gente sabe isso aqui, né? Shakespeare, né? A gente sabe muito sobre o que ele escreveu, peças de teatro, mas a vida pessoal dele cabe em 2 páginas. Falar nisso, tem um filme maravilhoso. Shakespeare Apaixonado? Não, tá agora, 2026, é a história de Hamlet. Ah, não sabia. Sério. Vai Vai lançar ou já lançou? Vai para os cinemas. A gente está em adoro janeiro. a história de Hamlet. Vai para final de janeiro, tem para os cinemas a história de Hamlet. Eu adoro. Que vai falar do filho morto, e vai falar de como ele saía pelas caravanas. Sim. Mas realmente se sabe muito pouco. Muito pouco. Mas os elogios que eu vi da crítica especializada, da fidelidade do recorte histórico é sensacional. Vou procurar, vou correr atrás. Mas voltando ao seu livro. E aí, a gente tem pessoas... o seu livro? Acha, você consegue achar ele no site da editora Ocitec, que é a editora que lançou ele, mas você acha também praticamente todas as grandes livrarias. Acho que você vai achar na Saraiva. Você conseguiu distribuir ele? Sim, isso fica um pouco por conta da editora, mas essa primeira tiragem, eu estou esperando ela esgotar, fazer algumas correções, na segunda impressão colocar alguns adendos, mudar algumas coisas também e tal. O trabalho está sempre em transformação, né? Mas ainda tem bastante exemplar, tem coisa na Amazon, dá para adquirir. Na Amazon ele andou em promoção, o livro físico. Eu acho que ele também é vendido em formato digital. Mas é uma aventura lançar um livro no Brasil. Sim. E você, pelo que eu conheço, é um dos poucos que conseguiu realmente lançar em sistema comercial. Porque muita gente faz o livro, coloca debaixo do braço e vai vender e vai distribuir. Sim. Conta um pouco dessa dificuldade para lançar isso. Então, a minha tese, ela ganhou não foi um prêmio, mas ela ganhou uma menção honrosa. Quando você escreve, assim, às vezes um trabalho acadêmico, você pode participar de concursos e tal. E aí eu me inscrevi num concurso ano retrasado, foi em 2024. É um concurso de teses e ele não ganhou o primeiro prêmio, mas ele ficou em segundo, se não me engano, segundo ou terceiro. E aí, nesse caso, você ganha uma menção honrosa. E aí, os textos que nesse prêmio ganharam a menção honrosa foram convidados para publicar. A editora Ocitec, que é uma editora que tem já há muito tempo uma parceria com a Fiocruz para publicar livros sobre história da ciência, ou livros de interesse também em ciência no geral, publica livros de tudo quanto é tipo. E aí eu recebi esse convite, fiquei muito envaidecido também, falei, vamos lá, bora. Né? Era a minha tese, né? Então eu fui, basicamente a minha tese de doutorado, com alguns melhoramentos, com alguns adendos. E a publicação de um livro é uma coisa assim... É interessante porque você percebe que ao mesmo tempo que é muito fácil publicar um livro, é também bastante complicado. Eu acho que é muito mais complicado do que fácil. Muito mais complicado do que fácil porque assim, a publicação de livro é uma empresa comercial como qualquer outra. Precisa dar lucro. Precisa dar lucro. E você percebe que, assim, apesar de que todo mundo diz, você não julga o livro pela capa. Do ponto de vista assim, analítico, científico, você não julga. Mas a maioria das pessoas, assim, do ponto de vista de consumo, elas vão com a cara do livro por causa da capa. Totalmente. Né? Acho que a gente faz isso. Se a gente abre uma vitrine virtual, procurando um livro de história, e não tem algo que te remeta, como eu falei da iconografia, você vai passar por ele. Não chama a sua atenção, você não vai conseguir nem... Opera para ajudar você a selecionar, né? Tem um olhar treinado. Eu vou procurar imagens que remetam a algo histórico. E se você bota aqui a capa do Led Zeppelin... Vai passar batido. Não, e o livro, assim, mais que seja um objeto assim, de estudo, análise e conhecimento, ele é um objeto de beleza também, né? Eu penso, às vezes tem alguns livros que eu penso, eu quero comprar porque eu vou ler. O livro não vai sair da minha cabeceira por um bom tempo que eu vou ler, mas eu penso, ele vai ficar bonito na minha estante. Isso Com certeza. Assim, eu tinha um pouco assim de dúvidas sobre isso, mas aí meu orientador, ele comentou assim que meu co-orientador, ele comentou, olha, eu tive uma grande amiga que era dona de uma editora, hoje já não opera mais no ramo, mas foi dona de uma editora, ela me falou, então, cara, essa história de que o livro não se vende pela capa é balela. Sim. As pessoas compram o livro por causa da capa.
Então, sabendo disso, eu fui escolher a imagem que eu achei mais apropriada para, né? E também, óbvio, né? Reflete um pouco o que eu gosto. A imagem tem um título que... E tem tudo a ver com o tema, etc. Mas você olha, é um livro que vai falar de história. Então, peraí, vou fazer o segundo olhar. E é isso que puxa. João, rapaz, eu queria falar de história de Macaé, eu não vou conseguir. Tem pouco tempo, se quiser se estender, não tem problema. A gente vai ter que marcar uma outra. Vamos marcar uma outra. Porque o papo está sempre aberto, não tem falar jeito. De história de Macaé e eu falo também. Muito, né? E eu falo bastante também. Falo o que é necessário, o que é importante, porque o conhecimento é... Você tem muito conhecimento e muito para trazer para gente. Acho que sim. Para a gente caminhar para o final, sim. Mas eu preciso registrar o seu trabalho por Macaé. Você trabalha em Macaé, você dá aula em Macaé. Sim. Como é que está essa experiência? Eu sei que não é tão recente assim, você já tem um tempinho, mas como é dar aula hoje no ensino público? Como é que você está encarando essa realidade? O ensino público em Macaé ele não se difere muito do ensino público brasileiro, no geral, né? Apesar de, óbvio que tem as competências municipais, mas todas as, né, vou usar um termo bem clichê, todas as dores e delícias do ensino brasileiro se encontra aqui, né? A experiência de ensino, para mim, ela é naturalmente uma experiência muito grata, muito positiva. Eu sempre gostei de explicar, eu sempre gostei, e óbvio que ensino não se reduz a explicar, mas eu sempre gostei dessa dimensão de poder trazer algo novo para as pessoas. Então, assim, até nas minhas relações íntimas, as pessoas que convivem comigo dizem que eu sou muito palestrinha, porque eu tô lá e de repente eu gosto de... A pessoa fala uma coisa e eu gosto de virar. Você sabe a origem disso? Como, por exemplo, você falou do arroba. Eu fiquei um pouquinho com a coceira de dizer... Me diz o que é, da onde veio. O arroba é até onde eu sei, é uma abreviação da palavra latina ad, que significa na direção de, para junto de. Para mim era o que continha, não é o que contém, não? Eu ficava com essa dúvida. Acho que também pode ser usado nesse sentido. Aquilo que contém. Eu acho que pode ser usado nesse sentido. Porque o que acontece? Durante a Idade Média, quando os livros eram escritos à mão, né? Todos os livros eram manuscritos. Copiados à mão. Copiados à mão, né? Você não tinha aquilo que a gente chama de imprensa. A imprensa não é só sinônimo de jornal. A imprensa, ela é lá, propriamente falando, o maquinário que permite você reproduzir... Tipograficamente aquilo, né? Então, as fontes, né? Tudo aquilo que a gente conhece hoje como fonte, aqueles tipos, né? Literalmente, aquela fontezinha que você tem no seu editor de texto era um carimbinho que você botava numa máquina que imprimia as páginas. E antes disso você tinha escrita manual que era feita por monges, e os monges, para economizar tinta e papel, que eram caríssimos, né? O papel não era papel vegetal, era pergaminho, era de base animal, era pele animal, né? Por isso que dura, inclusive, tão bem. Muitos aí até hoje. Muitos, e você tinha uma série de abreviaturas, né? Principalmente de palavras latinas, né? Palavras que eram muito usadas, muito conectivos, que eram curtas e que eram palavras usadas num nível de repetição muito grande, Nem né? entravam. Né? Às vezes não entravam ou entravam de uma forma profundamente abreviada. E o ad era uma dessas. Eu escrevi o A e fazia um floreio em volta. Em vez de gastar tinta escrevendo D. Era o arrobinho. Exatamente. E o et é a mesma coisa. Né? Ou você fazia aquele E comercial também. Ou você... me escapou agora, aquele símbolozinho do ão. Ai, meu Deus. Do tio? O tio, isso, né? Dá uns brancos assim. Normal. O tio foi inventado para fazer aquele som nasal. Então, muitas vezes você substituía o M no final da palavra por um tio em cima, né? Se a gente continuar aqui, a gente vai entrar na história da escrita. Vai entrar na história da escrita. Então, por exemplo, daí, por exemplo, vem alguns apelidos. Por que, por exemplo, que Francisco, em espanhol, o apelido de Francisco é Paco? Você tem um amigo chamado Francisco, normalmente você chama ele de Paco. Né? Se é José, é Pepe. Justamente por causa dessas abreviações. Em latim, Francisco era escrito com PH. E aí, para abreviar Francisco, você botava o P, que é a primeira letra, e o Co, o final, né? Francisco. E aí ficava Paco. Pepe é a mesma coisa, mas Pepe tem uma história mais complicada, né? Não acho que vale a pena explicar aqui. Então, essas abreviações, e elas eram muito complexas. Pra você ter uma ideia, esse dia eu esbarrei num livro de... é uma coisa linda, né? Eu esbarrei num livro de 300 páginas, que cada uma dessas páginas era uma lista de abreviações de expressões. Um dicionário. Abreviações cursivas. Então, por exemplo, excelentíssimo, professor, né? A gente usa algumas, né? Prof-or, né? Você escreve senhor,
senhora, etc. Só que eles usavam para tudo, né? Basicamente para tudo. Então você encontra textos tudo naquilo. Eu tenho essa mania, né, de ser meio palestrinha, de gostar de explicar. Sempre gostei disso. Mas a gente precisa de pessoas que expliquem as coisas e de forma complexa, porque hoje em dia as explicações elas estão muito simples. Sim. E elas reduzem os problemas. Né? Eu gosto, assim, respondendo, né, a sua pergunta, um outro traço meu, né? Eu gosto de responder perguntas com um desenvolvimento enorme, assim, né? Mas a minha experiência está sendo muito positiva. Eu gosto da aula, eu gosto de ensinar. E a minha experiência aqui em Macaé ela tem sido muito positiva. Esse ano foi ano passado, no final do ano passado, a primeira vez que eu fui homenageado por uma turma de 9º ano. Pô, isso é muito legal. Desenvolvi uma relação muito boa. Eu gosto de dar aula numa faixa etária assim, mais de pré-adolescente e adolescente. Eu gosto mais dos jovens, assim, porque, né, eu tenho uma síndromezinha de Peter Pan também, de querer estar próximo, de querer... de pensar um pouco não é nem de passar só o que eu conheço, mas também de me atualizar um pouco. Sabe o que eles estão vendo, o que eles estão escutando. Justamente. E é um contato muito, muito bacana, assim. Muito bacana. A gente, definitivamente, assim, não é um romantismo, não é um floreio a gente dizer que a gente aprende enquanto ensina. É condição para ensinar. Fato. Se você não for capaz, assim, de sentar junto com seus alunos e receber um pouquinho do que eles têm ali, eu não sei se você está no caminho certo como professor. Eu acho que imaginar a profissão de professor como, né, uma troca de cima para baixo, além de antiquado, aí você vai ter uma experiência bem ruim. Não vai terminar bem. Não vai terminar bem. Nem vai terminar nem um ano. Exatamente. Vai se frustrar muito. João, eu preciso terminar, João Luiz. Muito legal. Faltou muita coisa para a gente falar. Sim, faltou. A gente precisa do tempo do mundo para falar da história do mundo. Pois Porque para poder contar a história dele. Como diria o fundador da medicina ocidental, Hipócrates, a vida é curta e a arte é longa. Para a gente fechar, quer deixar uma mensagem, um pensamento, explicar por que todo professor de história de esquerda e... Não vou nem entrar nessa agora. Nem todo, não. Nem todo. É só um lugar comum que se coloca. Mas para a gente fechar de uma maneira tranquila, uma despedida, um pensamento. Não, eu acho que assim, eu queria deixar uma mensagem assim, sobre o que me preocupa ultimamente. Eu acho que isso é no mundo, né? O que mais tem me afetado como professor, a gente vive num mundo hoje em que as pessoas estão um pouquinho cansadas de procurar o conhecimento. Eu sinto isso. Eu sinto que a internet... A gente vê isso com os nossos alunos, a gente vê isso com os educandos. A internet está tornando Está tornando uma ilusão sobre o conhecimento muito comum entre as pessoas, que é achar que informação é informação. Então, hoje, a gente vive num mundo hiperconectado, inquieto, ansioso, em que as pessoas começam com muita facilidade a confundir ter acesso à informação a conhecimento. Informação é conhecimento? Não é. A informação não substitui informação. Então, assim... eu acho que a gente precisa urgentemente, tanto o município como o Estado brasileiro, quanto as pessoas, a gente precisa tentar retomar um pouquinho o gosto por conhecer as coisas por si só, o gosto por reaprender a mastigar as coisas. A gente está recebendo muita informação mastigada, o gosto por investigar. Eu acho que a disponibilidade de informação banalizou muito, talvez tenha banalizado muito a nossa compreensão do mundo. Eu encontro muitos alunos que acham que a resposta para tudo na vida está ali, no Google. E eu falo para eles, olha, você vai se enganar muito profundamente, porque um dia a vida vai colocar na sua frente um problema que a resposta não vai estar ali. Eu acho que é para isso que você tem que aprender a aprender. Eu acho que as pessoas estão desaprendendo a aprender. Eu falo, olha, você não está aqui para aprender só matemática, para aprender só quem descobriu o Brasil. Você está aqui para aprender uma competência de vida, que é aprender a lidar com informações e transformar elas em algo que funcione para você, de algum modo. Aprender a aprender é a principal. Assim, no momento que você aprende a interpretar o mundo de algum modo eficaz para você, no momento em que você aprende a receber as informações e separar o joio do trigo de algum modo, aí sim você está conseguindo cumprir um pouquinho o que a escola quer passar para você, que é não ser só um receptor de coisas, né? Você aprender a elaborar uma resposta própria, né? Uma vida que seja mais autoral também. Muito bom, João. Muito bom.
eu gostaria que as pessoas tivessem um pouco essa perspectiva. Eu sou muito pessimista, acho que a gente realmente está caminhando um pouquinho para um mundo um pouquinho distópico, assim, que o conhecimento vai se tornar uma coisa assim, um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado, uma tarefa mais ingrata, a gente já lida muito com negacionismo, mas ainda tem esperança de que as pessoas vão um pouquinho abrir os olhos e perceber que você precisa agir sobre o mundo, não é só deixar o mundo agir sobre você. É isso. Vamos falar mais sobre isso. Vamos falar mais sobre isso. Em breve. João Luiz, muito obrigado, professor João Luiz, escritor, trouxe O Desbravador, Observador, seu livro disponível para comprar, lançado editorialmente. Obrigado, João. A gente se vê em breve. Que agradeço. A gente se vê em breve. Então, conto com isso. É isso aí, meus amigos. Terminamos mais uma edição do Raízes, o podcast de quem conta a história de quem faz parte da história de Macaé. Eu sou o Bruno Horta. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.